Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Final Approach Fix. Nós vamos iniciar uma nova playlist que vai tratar sobre familiarização de cartas aeronáuticas. Antes de iniciarmos, vamos entender por que é importante nos familiarizarmos com as cartas aeronáuticas. Bem, na aeronave, nós iremos fazer o gerenciamento de voo. Então, esse gerenciamento de voo ele é muito importante porque isso faz reduzir a carga de trabalho, ou seja, você ser eficiente no que você está fazendo na aeronave. Porque não é somente voar a aeronave. O importante é você conseguir gerenciar outros parâmetros que estão acontecendo ao mesmo tempo, como, por exemplo, o próprio gerenciamento da altitude da aeronave, velocidade, comunicação com outras aeronaves ou com órgãos de controle, a familiarização do terreno, familiarização do aeroporto, o gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo, dentre outros possíveis parâmetros que possa afetar na aeronave. Então, quando você tem a adição de uma leitura de uma carta aeronáutica, qualquer que seja, ela é importante para trazer uma consciência situacional para o piloto. Então, neste primeiro vídeo, vamos tratar sobre a familiarização, como se deve fazer a leitura de cartas ADC, PDC e GMC. Vale ressaltar que a gente pode utilizar esta familiarização com qualquer carta e também com as cartas confeccionadas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Aqui na tela, nós iremos fazer essa familiarização utilizando cartas Jepsen. Mas caso você tenha acesso às cartas DCEA, você pode aplicá-las sem problema algum. Então, a leitura que deve ser realizada de uma carta ela é importante porque, em determinados momentos do voo, o piloto ele precisa ir diretamente naquela informação. Então, ele não vai fazer um caça-palavras até encontrar o que ele quer. Então, para que ele consiga ser eficiente e gerenciar de uma maneira melhor a sua aeronave, ele precisa conhecer a carta, quais são as sequências corretas da leitura, para que quando ele necessitar fazer ou buscar uma informação precisa, ele sabe onde está. Então vamos fazê-lo aqui. Então nós temos uma carta, eu vou utilizar os vídeos como exemplo da carta do Aeródromo de Brasília, pois é um pouco mais completa em relação a alguns outros aeródromos relacionados aqui no Brasil. E aqui, no caso, nós vamos ter cartas de aeródromo, ADC, cartas de estacionamento, PDC, e cartas de táxi de chegada e de saída, GMC. Essas siglas são em inglês, então ADC, Airdrome Chart, o PDC, Parking Docking Chart, e o GMC, Ground Movement Chart. Então vamos iniciar. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui para destacar para vocês, o nome da cidade e do país. Então nós temos aqui Brasília, logicamente Brasília é um distrito federal, Brasil, e abaixo o nome do aeródromo. Então, Presidente Juscelino Kubitschek International, ou Aeroporto Internacional de Presidente Juscelino Kubitschek. Na parte central, nós temos a confecção, quem confeccionou, as datas e o index number. Então, quem confeccionou foi a Jepsen. E veja que abaixo nós temos duas datas. Do lado esquerdo, 25 de outubro de 2024, e do lado direito, 31 de outubro. Mas ele tem uma pequena diferença. Veja que ele não coloca o ano e tem um em destaque, em negrito, com a palavra effective, ou efetiva. Então, o que isso significa na carta Jepsen? Do lado esquerdo é a data de revisão, a data que foi necessário fazer alguma alteração da carta, adição ou até mesmo a exclusão de alguma informação.
E do lado direito é a data de publicação, ou a data efetiva que foi publicada para a comunidade aeronáutica. No caso, 31 de outubro. Então, nesse caso, 25 de outubro de 2024, data de revisão, e a data efetiva, 31 de outubro. Embora não esteja colocado ali o ano, como a data de revisão já informa 2024, a data de publicação vai ser do mesmo ano, só com datas diferentes. Se for com a data igual, se fosse no caso 25 de outubro, ele não teria essa informação da data do lado direito. A data ficaria somente do lado esquerdo, 25 de outubro de 2024. Aí sim, iria valer como data de revisão e data de publicação. Na parte central, nós temos o índice da carta, então 10-9. Então a Jepsen trata as suas publicações dessas cartas classificando em índices, em números e letras. Nesse caso, para a carta ADC, vai ser 10-9. Do lado esquerdo, nós teremos o indicativo de localidade, ICAO, e depois da barra, IATA. Então, Sierra Bravo Bravo Romeo, ICAO, IATA Bravo Sierra Bravo. Logo abaixo, elevação do aeroporto, 3.498 pés, e a coordenada geográfica onde está situado o aeródromo. Agora, nós temos o quadrante que vai tratar sobre frequências. Então, nós temos a primeira frequência DATIS, 127,8 MHz. Nós temos uma frequência relacionada a enlace de dados, ou seja, a comunicação controle-piloto através de texto. Temos também a frequência da torre, solo e tráfego. Veja que o nome ele é muito importante no momento em que você vai chamar o órgão responsável. Então, nesse caso aqui, Brazilian Clearance é o tráfego Brasília. Você não vai chamar tráfego Juscelino Kubitschek ou tráfego presidente, enfim, o nome será tráfego Brasília na frequência 121.0. Depois nós temos o solo 121.8 ou 121.95 e a torre 118.1 e assim por diante. Um ponto característico do tráfego Brasília em relação às outras frequências de solo e torre é que acompanha o asterisco. Então, toda vez que você tiver um órgão responsável pelaquele espaço aéreo e que tem ao lado um asterisco, significa que ele é um PTO, Part-Time Operation. Então, ele vai ter um período de trabalho, uma jornada específica, iniciando determinado horário até o final daquele horário, e esta janela vai ser a utilização dessa frequência. Quando passa desse horário de expediente, ele fecha. E aí, no caso, você vai chamar a próxima frequência, que no caso é solo, ou qualquer outro órgão que esteja responsável daquela região. Então, neste caso aqui, aonde eu vou descobrir, aonde eu sei o horário de funcionamento do tráfego Brasília? Então, você vai ver no NOTAM ou o Rota Air. Então, entre essas duas informações, você conseguirá encontrar os horários específicos que estará em funcionamento e, quando não estiver, qual a frequência deverá ser utilizada ou qual é o órgão que você vai ter que chamar. Bem, logo abaixo, nós temos o Plane View. Eu vou colocar aqui em uma outra rotação para ficar mais fácil a leitura. Bem, então nós temos aqui a planta do aeródromo de Brasília. Antes da gente ler todas essas informações, vamos ver o que é mais importante nesse exato momento, que é justamente posicionar a carta em relação ao norte verdadeiro. Então veja, a carta ela estava nesta posição, onde a gente fez a leitura do cabeçalho e os quadrantes de comunicação. Mas veja que a referência do norte verdadeiro ele está indicando desta forma. Então, a gente fazer a leitura da carta nesta posição, a gente vai conseguir se situar? Sim, mas não vai te trazer uma posição geográfica com precisão.
Então, nesse caso, vamos posicionar a carta da maneira que tem que ser feita. Então, neste caso, vou rotacioná-la e aí sim a gente vai ter uma leitura melhor e a posição geográfica melhor. Então, a carta está apontada para o norte verdadeiro ou norte geográfico e veja que ao lado nós temos uma variação magnética, ou a declinação, de 22 graus oeste. É importante essa informação? Muito importante, porque logo adiante eu vou explicar o motivo. Depois nós temos, dentro desses dois quadrantes, informações pertinentes de observação do que pode ser encontrado aqui na carta. Então nós temos essas informações, que eu não vou fazer essa leitura porque vai ficar muito longo o vídeo, mas no caso você pode fazer o treinamento em inglês e traduzindo. Mas ao lado esquerdo nós vamos ter informações referentes ao pátio ou ao táxi em relação à envergadura da aeronave, dentre outras limitações que possam ocorrer aqui, dependendo do tamanho da sua aeronave. E do lado direito, nós temos informações sobre hotspots. Então, o que são hotspots? Os hotspots vão ser pontos que vão trazer uma atenção maior para o piloto. Ou seja, confluência entre taxiways ou confluência entre taxiway com a runway. Então vai ter pontos em que possa haver confluências de tráfego e, consequentemente, um problema na segurança de voo. Então veja que para este aeródromo ele informa dois hotspots, hotspot número 1 e hotspot número 2. Depois a gente faz a leitura quando a gente simular um táxi aqui. Bem, agora sim nós estamos com a carta posicionada no norte geográfico e fazer a leitura da planta da carta. Então veja que nós temos aqui entre esses tracejados, essas linhas tracejadas, duas informações. Então ele informa aqui para a gente. Posição para o pátio, então verificar o índice number 10-9 Bravo, e nós temos uma outra informação também para verificar na 10-9 Charlie. Então, caso você esteja com a sua aeronave no pátio 2, você precisará, além de ver esta carta DC, uma carta PDC com o index number 10-9 Charlie. Caso você esteja no pátio 1 ou no pátio 3, você precisará ver no index number PDC 10-9 Bravo. E tem uma outra, que no caso é para o pátio militar, você precisa ver a PDC 10-9 Charlie. Então, neste exato aqui, nesse vídeo, vamos simular que nós estamos no pátio 1. Depois a gente vai escolher aqui uma numeração de pátio, de gate, e a gente vai ver numa outra carta. Tá? Bem, além disso, quais outras informações que nós temos? Nós temos as informações de construção. Então, eles são feitos desta forma aqui. É logicamente que, quando tem uma complexidade de estruturas, e para que seja melhor verificado durante o piloto escolher em que posição ele vai colocar a sua aeronave, onde está a aeronave, veja que, por exemplo, no pátio 1, ele tem uma estrutura mais complexa. Então, ele informou aqui, desenhando realmente com os piers no setor norte, o pier no setor sul. Nós temos aqui uma área maior de construção e ele informa que tem a torre de controle próxima a esta construção, justamente aqui no pátio 1. Nós temos outras construções de menos complexidade, como, por exemplo, hangares. Mesmo que o hangar tenha um formato diferente, às vezes ele vai seguir ali um padrão. Então, nesse caso, nós temos hangares neste ponto. A gente tem também outros hangares no pátio 2. Temos também outros hangares aqui no pátio militar. E assim por diante. Então, isso vai valer para todos os aeródromos, perfeito? Além disso, nós temos as numerações, no caso aqui por letras e números, né, as identificações do nome das taxiways. Então, por exemplo, aqui no pátio 2, nós temos a taxiway Quebec e Quebec, Quebec. A gente tem aqui para o pátio 1 mais informações em relação a isso. A gente tem Romeu, Lima 8, nós temos Kilo, Tango, Whisky, Lima 6, 5, 4, 3, Romeu, Kilo e assim por diante. Então, letras e números, ou somente letras,
vão trazer a referência da marcação dessas taxways. A gente tem uma outra informação aqui, que é justamente este cara aqui, ó. Então, isso aqui significa a biruta, ou windsock em inglês. E veja que ele tem esta outra informação adicional do lado aqui da simbologia, que é iluminado. Então, é uma biruta, ou o indicativo de direção e velocidade do vento iluminado. Então, os aeródromos noturnos, eles precisam ter esta iluminação para que o piloto consiga identificar qual é a direção e velocidade do vento. Então, está bem próximo aqui da pista 19 esquerda e 29 direita. Nós temos essa outra informação, que é uma estrela. Aqui significa o farol rotativo do aeródromo. Então, existem alguns aeródromos em que o farol rotativo coincide com a torre. Então, o farol fica em cima da torre de controle. Outros não. Neste caso, a gente tem a posição da torre de controle no pátio 1 e o farol rotativo fica ao lado do pátio militar. Nós temos também esta outra informação. Veja que é um triângulo com uma informação H no meio. Então, aqui são L pontos, são posições para os helicópteros. Veja que não é informação da taxway, tá? Da taxway, que no caso é Oscar e November. Continuando, aqui no centro aqui do pátio 1, nós temos o ARP. Então, esta simbologia significa o ponto de referência do aeródromo. Então, pode ter o ponto de referência do heliporto. Então, aqui pode ser balizados algumas MSA de aproximação. Bem, continuando, então aqui a gente tem o pátio 3, e nós temos aqui, entre o pátio 3, a taxway Kilo Romeo, nós temos a taxway Uniforme e Eco Eco. Então aqui é um hotspot número 2. Então veja que aqui há confluências das aeronaves que estão chegando, vamos imaginar aqui que esteja pousando na 19 da direita, com as aeronaves que estejam taxiando neste sentido e indo para a 19 da direita. Outras aeronaves saindo do pátio 3 pela Whisky ou até mesmo pela Tango e confluência aqui na Uniforme com a Eco Eco. Então veja que aqui há uma confluência e há um perigo na segurança de voo. E vamos ver o que ele informa aqui no hotspot número 2. Então, alta complexidade, então intersecção de alta complexidade entre a taxway Uniforme, o Romeo e Kilo, e a saída rápida da taxway Eco Eco. Então, Romeo, deixa eu arrumar aqui para vocês. Então, Romeo, Uniforme e Kilo com a Eco Eco. Então, há uma alta complexidade de saídas aqui que possa afetar na segurança de voo. Nós temos aqui, indo para 19 da esquerda, a gente tem Lima 1, Delta, Quebec, Hotel e a Charlie. Então, hotspot número 1. Vamos ver o que ele fala aqui para a gente. Então, intersecção de alta complexidade entre a taxway Hotel, Lima 1, Quebec e a saída rápida da taxway Charlie. Então, quem for pousar, por exemplo, na 29 da direita e vai sair neste sentido, vai ter aqui a confluência da Charlie, Lima 1 e Quebec, para as aeronaves que possam estar vindo aqui da Quebec, indo em direção à 29 da direita. Ou quem está aqui na Delta, ou saindo aqui no Pier Norte, taxiando pela Lima 1 e vindo aqui pela Hotel, pode ter a confluência da Charlie. Então também há uma área perigosa. Veja que nós temos esta outra simbologia. Então, isso aqui representa o RVR. Então, Runway Visual Range. Então, alcance visual da pista. Então, tem tanto próximo da cabeceira 19 da esquerda, quanto na cabeceira 29 da direita. Aqui para a pista 19 direita e 29 esquerda, não temos um RVR. Continuando, veja que tanto para a pista 19 da esquerda, 29 direita, 29 esquerda e 19 da direita, a gente tem esta simbologia. Então, esta simbologia significa o ALS, Approach Light System. Então, é um sistema de aproximação por luzes. E aí vai estar nas cabeceiras respectivas. Bem, continuando, nós temos aqui uma outra informação que diz o seguinte.
a gente tem o comprimento da pista em pés e em metros. Então, para a pista 1/9 da direita e 2/9 esquerda, nós teremos 3.300 metros. Para a pista 1/9 da esquerda e 2/9 da direita, teremos 3.200 metros. Aqui precisa tomar o devido cuidado, porque não necessariamente esses comprimentos condiz com a distância de decolagem ou a distância de pouso. Além disso, deverá levar em consideração a rampa ascendente ou rampa descendente da pista, que nós chamamos de slope. Então, isso tem que levar em consideração para os cálculos de pouso e decolagem. Por quê? Se eu for pousar, por exemplo, na 1/9 da direita, esta cabeceira em relação à cabeceira oposta, que é a 2/9 esquerda, eu vou ter uma rampa ascendente, subindo, ou descendente, descendo. Porque isso pode afetar diretamente a frenagem da minha aeronave e, consequentemente, a minha distância diminui. Então, para um pouso, se eu estiver pousando numa cabeceira em relação à outra em um ângulo ascendente, eu vou ter uma diminuição dessa distância para a frenagem, porque essa subida vai permitir com que eu reduza com mais rapidez a minha velocidade. Para a decolagem, seria interessante o contrário. Uma descendente, como se estivesse descendo uma ladeira, eu estaria aumentando a velocidade da minha aeronave e aí sim eu conseguiria decolar numa distância menor. Para a frenagem, eu teria uma distância maior, porque eu estaria frenando a aeronave numa descida. Então o slope ele é importante. Por isso que nós temos as informações de elevação com a distância, o comprimento da pista. Então o exercício é bem tranquilo também. O que você vai fazer? Se você decolar da 1/9 da direita, você precisa pegar a elevação da 1/9 da direita e subtrair da elevação da cabeceira oposta, que no caso é a 2/9 esquerda. Então, nesse caso, seria 3.497 pés menos 3.443 pés. Teríamos um resultado de 54 pés. Esse resultado você vai dividir pelo comprimento da pista, que no caso 10.827. E teríamos um resultado de 0,004% positivo. Então, por mais que seja uma diferença muito pequena da rampa entre a cabeceira 1/9 direita e a 2/9 esquerda, a gente teria uma tendência de ter uma rampa positiva, ou seja, subir a ladeira. Se nós pegarmos da 1/9 da esquerda em relação a 2/9 da direita, seria 3.451 pés menos 3.478 pés. E aí sim teríamos menos 27 pés. Dividido pelo comprimento, 10.499, nós teríamos um slope de menos 0,002%. Então, nesse caso, se eu estivesse decolando desta cabeceira em relação à outra, eu teria uma descida por mais uma porcentagem menor possível. Caso você fizesse da 2/9 da direita, pousar ou decolar, ou da 2/9 esquerda, você vai pegar a elevação dela, subtrai pela elevação oposta e divide o resultado pelo comprimento total em pés. Caso você não tenha informação em pés e você só tenha em metros, você precisará transformar ou converter a elevação em pés em metros, para que a unidade de medida seja congruente. Então você não pode pegar aqui a elevação dessa cabeceira, subtrair pela cabeceira oposta na unidade em pés e dividir por metros. Você terá um resultado errado e isso vai afetar no cálculo de peso e balanceamento para a sua decolagem, o cálculo de performance, tanto para pouso quanto para decolagem. Então isso tem que levar em consideração que possa haver diferenças de comprimento de pista. Por isso que é importante que justamente nesta carta a gente vai ver o lado de trás dela, informações adicionais em relação às pistas. Então, não quer dizer que aqui tem 3.300 metros ou 3.200 metros que nós vamos ter toda esta pista para ser utilizada para pouso ou decolagem.
Outra informação que nós temos aqui na pista é esta simbologia. Então, nós temos tanto para 29 esquerda quanto para 29 direita. Isso aqui significa um deslocamento de cabeceira. Então, a cabeceira que deveria ser nesta posição, ela foi deslocada para esta. Então, por que existe esse deslocamento de cabeceira? Para cumprir áreas de segurança, cotas que possam ter aqui próximas do aeródromo, cotas elevadas, obstáculos, a qual necessita ter esse deslocamento e a aeronave possa fazer o pouso de uma maneira segura. Já na pista 1 da esquerda e 1 da direita, as cabeceiras é justamente aonde está aqui apontada com esta seta, mostrando a elevação, tanto da 1 esquerda quanto da 29 direita e assim por diante. Nós temos também a escala gráfica. Então, nós temos aqui a escala em pés e em metros. Então, caso você queira saber uma distância que você possa fazer aqui o taxiamento ou fazer a conversão, embora aqui já está convertido 3.300 para 10.827, caso só tivesse a informação dos pés ou somente a informação de metros, você poderia utilizar aqui e fazer a conversão sem problema algum nessa escala gráfica mostrada aqui para vocês. Bem, outra informação que nós temos aqui é o AIS mais MET. Então, esta aqui provavelmente vai ser a construção aonde vai ser realizada aonde os pilotos eles vão entregar o seu plano de voo, que é a sala AIS. Logicamente que hoje é online, mas tem esta sala caso você queira entregar presencialmente, e também informações meteorológicas. Então, caso o piloto queira ter uma informação mais precisa, ter mais informações ali do seu voo, é só ele comparecer nesta área aqui, onde tem a sala AIS e a sala de meteorologia, e ele colher as informações pertinentes ao seu voo. Veja que ao lado aqui ele informa que para a aviação geral é para tomar o devido cuidado durante a noite. Então, aqui pode acontecer, pode ocorrer aqui uma diminuição de luminosidade, enfim, ter uma degradação da luz decorrente aqui das iluminações, ou enfim, não é tão não tem uma iluminação tão boa, que quem está aqui na aviação geral tem que tomar o devido cuidado. Continuando, agora a gente já finalizou aqui as informações da carta, e nós temos aqui, deixa agora retornar para a posição original, mais aqui embaixo, nós temos aqui mudanças. Então, mudanças nenhuma, ou seja, da revisão e da publicação da data anterior do ciclo AIRAC para esta atual, não foi feita nenhuma mudança do aeródromo, de informações de hotspot, ou até mesmo de informações aqui referentes a frequências, a mudanças de nome de aeródromo, entre outros. Então, nesse caso, não foi feita mudança alguma na carta. Bem, vamos aqui então para a parte de trás da carta. Nesse caso, continua fazendo a leitura. Então, vamos lá. Então, Brasília, Brasil, presidente Juscelino Kubitschek International, carta confeccionada pela Jeppesen, data de revisão 25 de outubro de 2024 e data de publicação efetiva 31 de outubro e o index number 1010-9 alfa. Indicativo de localidade CAL, Serra Bravo, Bravo Romeu e ATA Bravo, Serra Bravo. Então, na parte de trás tem muito mais informações pertinentes ao que tem no aeródromo. Então, tanto que ele tem aqui para geral. Então, isso vale para todas as aeronaves. Então, aqui, por exemplo, é necessário ter rádio com comunicação bilateral. Aqui ele informa também que existem pássaros na vizinhança. Então, também tomar o devido cuidado. Quem for pousar ou decolar, tem aqui pássaros na vizinhança. E aqui as operações. Então, o que pode ser realizado na pista 1 da esquerda, 1 da direita, o que tem que ser feito aqui, as aeronaves que estejam no pátio 02 e 03, tanto que ele informa aqui que é necessário você anteceder uma autorização, então para voos internacionais 4 horas, para voos domésticos 3 horas e assim por diante.
Operações aqui para pouso, operações de decolagem. Então, o que você precisa levar em consideração? As distâncias, né, de pouso ou decolagem. Então, veja, a gente viu lá que era para a pista 1/9 da direita. Vamos pegar aqui, ó. Então, da 1/9 da direita, então 1/9 da direita, a gente tem aqui 3.300 metros de comprimento. Mas não quer dizer que a gente vai utilizar todo este comprimento. Então veja, da runway 1/9 da direita, caso você saia da taxiway Bravo Bravo, ele fala que o takeoff run available, então a distância disponível para a decolagem, ele cai para 2.188 metros. Então veja que os 3.300 que a gente viu lá não coincide com o que a gente vai utilizar, caso a gente utilize essas saídas de taxiway aqui. Logicamente que, se a gente pegar aqui taxiway Bravo Bravo, vai ser a posição, deixa eu inverter aqui novamente. Ó, a taxiway Bravo Bravo, então você partindo deste ponto aqui, veja que a gente não vai mais utilizar todo este comprimento, a gente vai utilizar deste ponto para cá. Então vai diminuir a sua distância. Então o cálculo que você esteja ali fazendo da sua aeronave, que seria na Yankee, e caso o controle, a torre nesse caso, ele pergunte, seria possível você decolar da Bravo Bravo e você fala que sim? Então você tem que lembrar que você não está mais calculando em relação a 3.300 metros. Você está calculando agora, mudou o seu cálculo para 2.188 metros. Então isso também tem que levar em consideração. Além dessas informações de observação, a gente tem aqui as informações adicionais da pista, que é muito importante, principalmente aqui para a decolagem. Então a gente tem aqui pista 1/9 da esquerda, 2,9 direita e 1/9 da direita, 2,9 esquerda. Então vamos supor que a gente fosse decolar da 1/9 da esquerda, ou talvez pousar. Então vamos ver. Então veja, da pista 1/9 da esquerda, a gente vai ter um MIRL, que é Median Intensity Runway Light. Então são luzes de pista de intensidade média. Então tem luzes com uma intensidade especificada de média intensidade. Além disso, ele vai ter um Approach Light System Flash 1. Então lembra que a gente viu que tem o ALS em todas as cabeceiras? E nesse caso aqui, ele tem um Foxtrot em todas elas. Isso significa flash, então são luzes pulsantes. De número 1, então tem categorias dessas luzes. Ele informa que tem PAPI, então Precision Approach Path Indicator, então é um indicador de rampa de precisão, do lado esquerdo da pista 1/1 da esquerda. Então, clicando aqui, caso eu fosse pousar na 1/1 da esquerda, eu vou ter que ver o PAPI do meu lado esquerdo. Se eu ver que o PAPI está em outra posição, então pode ser que eu não esteja na pista indo em direção à cabeceira 1/1 da esquerda. Então isso aumenta a sua consciência situacional. Então quando você estiver aqui chegando para a aproximação e ver que tem um Approach Light System e tem um PAPI ao lado esquerdo daquela pista em relação ao número da cabeceira, você está indo em direção correta. A gente tem o ângulo que tem que ser efetuado do ponto ideal de uma aproximação até o toque, então um ângulo de 3 graus de descida. E nós temos aqui o MEHT, que é Minimum Eye Height Threshold, ou seja, a altura mínima em relação aos olhos do comandante. Nesse caso, para quem vai pousar na 1/1 da esquerda, vai estar indicando aqui a 72 pés. Então, do olho do piloto em relação à cabeceira, vai aparecer a partir de 72 pés. Então, ele vai conseguir verificar essa cabeceira. Nós temos aqui o RVR, justamente. Vamos voltar aqui, ó. Então, a gente tem o RVR da 1/1 da esquerda e da 2,9 da direita. Então, lá ele informa para a gente que temos aqui tanto da 1/1 esquerda, RVR, quanto da 2,9 da direita, RVR. Agora nós temos aqui comprimentos utilizáveis, que são possíveis de utilizar. Então aqui em relação à cabeceira, 3.050 metros. Então tanto da 1/1 da esquerda quanto da 2,9 da direita. Então veja que na 1/1 da esquerda a gente não tem deslocamento de cabeceira. Agora na 2,9 da direita ele tem um deslocamento. Então se eu for realizar um pouso, eu não posso pousar aqui. Esta área aqui é proibida. Eu tenho que pousar daqui para frente. Então, só pelo fato de já ter diminuído
essa distância, eu não tenho mais 3.200 metros. Eu tenho agora 3.050 metros. Isso vale para pouso e vale para decolagem. Então, quando eu for realizar uma decolagem, se for da 1 no 1 da direita, eu tenho que ter a noção de que a minha aeronave não pode passar baixo neste ponto, porque senão ele não consegue manter uma performance e ultrapassar as cotas mais elevadas aqui. Então, no caso, se minha aeronave tiver um problema de motor, tiver uma falha de motor, se eu tiver bimotor e acabar sendo monomotor, será que eu vou conseguir cumprir esta subida? Então isso é interessante e importante. Além disso, a gente vai ter aqui, em relação, aqui no pouso, né, da 1 no 1 da esquerda ou da 2,9 da direita, a gente vai ter aqui em relação ao glide slope, ou seja, o piloto ele vai seguir a informação em relação à antena do glide. Então, se ele estiver fazendo um ILS, ele vai seguir a informação que está lá no glide. Então, se ele seguir a rampa do glide, ele vai diminuir mais ainda o seu comprimento. Então, de 3.050 metros vai para 2.792 metros. Para a decolagem, 3.050 metros. Então, para o pouso, eu tenho somente 2.792 e não 3.000 e, vamos ver aqui de novo, 3.200 metros. Então, veja que diminuiu bastante. Para a decolagem, não tenho mais 3.200 metros, agora eu tenho 3.050 metros. E aqui a largura da pista, 45 metros. A leitura que você vai realizar, caso você fosse da 1 no 1 da direita ou da 2,9 da esquerda, vai ser a mesma. Só seguir aqui a sequência correta. Veja que aqui nós temos também algumas observações em destaque e ele informa aqui o que você tem que levar em consideração. Então, no caso aqui, o Approach Light System Flash de número 1, ele se encontra a 840 metros a partir da cabeceira 1 no 1 da esquerda. Nesse caso aqui, no número 2, caso você pousasse na 2,9 da direita, seria 943 metros, e assim por diante. Isso vale para o número 3 e para o número 4. A Jeppesen também trabalha com relação aos mínimos para decolagem, né, no caso daqui da CID, quando for publicada. Então, nesse caso, isso é importante para as aeronaves que são multimotoras. Então, a aeronave que é monomotor, a gente pode excluir essas informações. Para as aeronaves multimotoras, a gente tem aqui essas informações que precisam ser levadas em considerações e os mínimos de visibilidade ou de RVR, caso você for utilizar pistas RVR, quais são os mínimos de visibilidade que você precisa cumprir para que seja possível a decolagem ou não. Então, caso você utilize um head-up display ou luzes estejam em funcionamento com o RVR em funcionamento, veja que as visibilidades aqui elas vão sendo mais restritivas. Então veja, neste aeródromo, a gente tem aqui na 1 no 1 da direita, um High Intensity Runway Light. Então veja, para um High Intensity Runway Light, então luzes de pista de intensidade alta, com luzes de centro, centerline, a gente tem aqui 150 metros de RVR. Então, se por acaso a gente tivesse uma visibilidade lá do aeródromo de 1.000 metros, a gente poderia cumprir sem problema algum, que aqui está indicando 150 metros. Agora, se houver uma degradação da luz e se nenhum estiver operando, vai para 1.600 metros. Então, se no exemplo que eu coloquei para vocês era 1.000 metros de visibilidade, a gente não pode mais decolar neste aeródromo. E isso vale também para o head-up. Então, caso você utilize o head-up guidance system com luzes, enfim, também vai melhorar aqui a sua visibilidade. Caso você vai degradando as informações, vai ficando mais restritivo, aumenta mais ainda a restrição da visibilidade. A gente tem aqui a outra informação de número 1, né? Então aqui para as decolagens multimotoras, as aeronaves que estão operando IFR multimotor, ele tem que seguir também essa outra informação. Continuando aqui, para quem é single engine, ou seja, monomotor, não que você está multi e virou mono, é aeronave monomotor. Então ele fala que você precisa seguir os mínimos do aeroporto de decolagem, com os serviços de luzes e também de guia de navegação. Quem for operar helicóptero também tem que seguir aqui essas regras.
E aí ele tem aqui as observações de número 2 e número 3 para quem quer operar helicóptero. Mais abaixo a gente tem mudanças, então foi modificado. Então, da data de revisão e publicação anterior em relação a essa, foi feita mudanças na Takeoff Run Available e também nas observações. Então, foi modificada essas informações aqui em relação à carta anterior e, como foi modificado isso aqui, dentre outras informações, também foi modificado aqui as observações. Bem, então com isso a gente finaliza esta parte ADC. Vamos então para a carta PDC. Então lembra, eu coloquei aqui para vocês que eu estaria aqui no pátio 1. E aí, no caso, nós temos aqui o PDC, indicando aqui 10-9 Bravo. Então a gente pode verificar aqui também 10-Bravo, que corresponde ao pátio de número 1. Então vamos lá, vamos fazer a leitura. Brasília, Brasil, presidente Juscelino Kubitschek International, carta confeccionada pela JEPSEM, data de revisão, 27 de outubro de 2023, e data efetiva, 2 de novembro. ICAO, Sierra Bravo, Bravo Romeu, IATA, Bravo, Sierra, Bravo. Então, observando aqui, ele é bem parecido com a carta ADC, só que ele dá um zoom, ele amplia um pouco mais esta área, que é justamente o que a gente viu aqui, tracejada, ele amplia, trazendo para este cenário. E aí veja que com essa ampliação, a gente vai ter informações a mais. Do que a gente não viu lá na ADC, a gente vai ver aqui na PDC. Então a gente vê que a estrutura das construções aqui é muito parecida, então não modifica nada. Só que agora, como houve uma ampliação, a gente pode colocar mais informações. Então, essas numerações são os números das posições ou dos gates, enfim, área remota ou não. A gente tem aqui também letras e números em relação a Taxway, então Lima 4, Mike 1, Mike 2, Lima 5 Alpha, Lima 5 Bravo. A gente tem aqui no Pier Sul, Lima 8, aqui no Pier Norte, Lima 1. Então veja que essas numerações e letras de cabeceira é a mesma que a gente viu aqui. Não muda nada. Logicamente que aqui, por exemplo, não foi colocado, mas, por exemplo, a Lima 1 tem aqui. Outras informações como Mike, como a gente viu neste ponto, outras numerações de Taxway não tem aqui na ADC. Então a gente vê principalmente aqui na PDC. Bem, então vamos imaginar que a gente esteja aqui na posição 2,5. Então a gente vai solicitar o pushback acionamento, cauda à esquerda ou cauda à direita, enfim, se tiver com controle ou não. E aí vamos imaginar que a gente fosse para 1 da esquerda. Então a torre de controle, no caso o solo, ele vai informar táxi via Lima 6, Romeu, Lima 1, Delta e assim por diante, até a cabeceira 1 da esquerda. Ou ele pode colocar na 1 da direita. Veja também que a gente tem informações de hotspot. Então veja aqui, ó, ele falou que a informação do hotspot número 1, que é justamente este cara aqui, e até mesmo para o hotspot 2, embora ele não informa aqui, é para verificar na carta ADC, que é justamente lá na carta ADC, a gente tem essas informações. Novamente a carta está apontada para o norte, então a gente posicionou da maneira correta a carta, então isso aumenta a nossa consciência situacional, e assim a gente consegue identificar aonde nós estamos e qual é a taxway que nós precisamos utilizar. Aqui temos essas informações também de outros hangares, de outras construções, e assim como a gente viu lá na carta ADC, embora eu não identifiquei para vocês, mas a gente tem aqui tanto informações de latitude quanto informações de longitude. Então a gente tem os paralelos e meridianos. Logo abaixo, veja que nós temos as coordenadas de cada posição. Então, se, por exemplo, eu estou no pátio 1, que foi o que eu coloquei lá, na posição 2,5, vamos verificar aqui aonde está a coordenada geográfica. Então, nesse caso, ó, entre a posição 2,5 até a 2,8, a gente tem essa coordenada, que justamente é um paralelo 15 graus 52 minutos sul e um meridiano 0,47 graus e 55 minutos oeste.
Então, para que isso funciona? Então, caso você tenha uma aeronave que você precisa calibrar o sistema de GPS ou até mesmo aeronaves de sistema inercial, você pode identificar se houve uma precisão da posição em que você se encontra com a informação que está sendo colocada na carta. Caso contrário, você sabe que não está tendo uma precisão correta em relação à posição da sua aeronave com o GPS. Isso vale tanto para o pátio 1 quanto para o pátio 3. Ah, mas e em relação a outro pátio? Vamos verificar em uma outra carta. Mudanças, então houve uma descrição. Talvez houve uma mudança ou uma adição dessa informação em relação à carta anterior. Então veja que o PDC é uma carta mais simples, tem menos informações, só que ele tem mais detalhes em relação às taxways e posições de coordenadas geográficas. Indo aqui novamente para a ADC, a gente já verificou a 109 Bravo, vamos ver agora a 10-9 Charlie. Nesse caso vai ser este carinha aqui. Então, se eu estiver com a minha aeronave, aviação geral, neste pátio, eu vou verificar na 10-9 Charlie. Nesse caso, temos aqui 10-9 Charlie. Novamente, Brasília, Brasil, presidente Juscelino Kubitschek International, carta confeccionada pela Jepsen, data de revisão 27 de outubro de 2023 e data de publicação ou efetiva 2 de novembro do mesmo ano. O index number 10-9 Charlie, justamente o que a gente viu lá na ADC. ICAO, Sierra Bravo, Bravo Romeo e ATA Bravo, Sierra Bravo. Novamente posicionando a carta para o norte. E aí nós temos aqui agora a ampliação dessa informação. Então, o que estava aqui desta forma, ele foi ampliado para cá. E aí ele mostra pátio 2, os números das posições, os hangares. Caso você esteja na Quebec ou na Quebec, qual é a forma que eu tenho que taxiar para ir, por exemplo, aqui na Quebec ou na Hotel, indo para Uno da esquerda e assim por diante. Nós temos aqui os hangares, as informações de paralelos e meridianos, e aqui ele coloca algumas informações que a gente até viu em relação ali na ADC, a gente tem aqui na PDC, justamente aqui no hotspot número 1, e aqui no pátio 2 ele fala que há uma diminuição durante a noite as marcações no solo. Então a informação que ele fala aqui para a gente tomar o devido cuidado à noite, no período noturno, é justamente que há uma diminuição, uma degradação da visibilidade, da visão, em relação às marcações em solo. Então quem estiver operando à noite tem que tomar o devido cuidado para não sair fora aqui da marcação. Retornando aqui mais à parte inferior, aí da mesma forma que a gente viu lá da outra carta, a gente vai ver aqui também. Então, para o pátio 2, nós teremos as posições com a sua referência geográfica. Então, caso você esteja, por exemplo, na posição 5.2, você precisa ver se a calibração lá do seu GPS, do sistema inercial, está condizente com a informação que ele colocou aqui. Nós temos logo abaixo o pátio militar. Então, lá na ADC, ele também indica a 10-9 Charlie, pátio militar. Então, a mesma carta. Vamos ver aqui em cima. 10-9 Charlie. Nós temos aqui para o pátio militar. Então, nós temos aqui as informações em relação ao L ponto. Foi o que a gente viu lá na ADC. A gente tem aqui o nome da taxway, November ou Oscar, e as posições com as suas coordenadas geográficas. Então, caso você esteja, por exemplo, na posição 1 alfa, entre a 1 alfa e a 1 Charlie, vai ter que verificar no GPS esta informação se está com precisão. Logo abaixo temos mudanças, hot spot. Então, nesse caso, foi adicionado ou modificado esta informação na carta PDC. Bem, agora nós temos as cartas de táxi para chegada ou saída. Então, nesse caso, lembra que eu falei para vocês o que era importante isso aqui? Então, caso você esteja, por exemplo, fazendo uma simulação de voo, como, por exemplo, na IVAL, VATSIM, e não tenha o órgão de controle que vai controlar o aeródromo, que no caso é a torre. Então, como é que você vai definir qual cabeceira você vai fazer a decolagem ou o pouso? Logicamente que a VATSIM e a IVAL utilizam os NOTAM. E aí ele informa lá a direção ou a velocidade do vento considerado e qual é a pista que você precisa utilizar com mais frequência. Então, nesse caso,
você vai seguir a regra que eles colocarem lá no Notan. Normalmente eles colocam lá abaixo de 7 nós, ou 7 nós igual, menor igual que 7 nós, ou menor que 6 nós. O aeródromo que eu estou fazendo pouso ou a decolagem não tem a informação de Notan lá na VATSIM ou na IVAL, ou até mesmo você voando real. Então, o que você pode levar em consideração? Você sempre vai olhar o METAR, e desse METAR você vai definir, a partir de algumas regrinhas, qual cabeceira você vai utilizar. Então, vamos imaginar aqui, vamos fazer o seguinte exercício, justamente a gente desconsiderando essas informações, caso você esteja voando online, ou até mesmo voando online, mas não tem a informação de Notan, ou até mesmo voando na real. Então eu peguei aqui um exemplo de um código meteorológico de observação aqui de Brasília. Então foi hoje, às 16 horas Zulu, vento, direção e velocidade 0,80 graus com 8 nós. Então a gente tem essa informação, 0,80 com 8 nós. O que precisa tomar o devido cuidado é o quê? Nas mensagens meteorológicas, isso vale para METAR, TAF, SPECE, a direção dada do vento é em relação ao norte verdadeiro ou geográfico. Só que veja, a pista que a gente vai fazer a decolagem ou pouso está em relação ao magnético e nós temos essa informação de declinação magnética. Então isso tem que levar em consideração no momento em que você pegar a direção do vento e qual cabeceira eu tenho que pousar ou decolar. Então, se minha aeronave voa em relação ao rumo ou proa magnética e as pistas estão relacionadas ao rumo magnético e eu tenho a informação em relação à verdadeira, eu tenho que fazer uma continha bem simples. Então, no caso aqui, ele está indicando 22 graus oeste. Então, para simplificar, tudo que tiver com a informação oeste, eu vou somar. Se tiver com a informação de leste, eco, eu vou subtrair. Então, como eu estou aqui com o oeste, eu vou pegar 80 graus mais 22 graus, resultando em 102 graus. Então, em relação à minha aeronave, eu tenho que selecionar, vamos dizer entre aspas, que este vento está vindo de 102 graus. Lógico que o vento não é influenciado pelo campo magnético, mas como a nossa aeronave voa magnético, e a referência da pista é em relação magnética, eu tenho que levar em consideração essa informação em magnética. Então, nesse caso, o vento está vindo de 102 graus magnético. Aí, beleza. Olhando aqui, eu já posso dizer, beleza, 108 é próximo de 102. Então, eu posso escolher a 1 no Uno da esquerda ou a 1 no Uno da direita. Tudo bem. Mas se tivermos um ângulo muito afastado entre essas informações, aí a gente tem que fazer o segundo exercício, que no caso é pegar a direção desse vento e subtrair pelo rumo magnético da pista. E aí este ângulo que a gente vai descobrir, se for menor que 90 graus, eu vou selecionar a cabeceira a qual o ângulo que a direção do vento está vindo em relação à pista é menor. Porque a tendência é eu ter o vento de proa, embora ele possa estar vindo mais de cruzado. Mas ele vou pegar ali um ventinho de proa, é uma vantagem. Nesse caso, 108 menos 102, eu vou ter 6 graus de diferença. Então, praticamente, o vento está vindo de proa. Aí sim eu seleciono um no Uno da esquerda ou um no Uno da direita. Se for maior que 90 graus, aí sim, se neste resultado aqui desse maior que 90 graus, eu escolho a cabeceira oposta, porque a tendência é que na cabeceira oposta eu tenha mais vento de proa. Se for vento de través, exatamente 90 graus, aí eu vou selecionar a cabeceira, que no caso eu vou ter uma tendência menor de chegar próximo de elevações fora da pista. Então, se tiver, por exemplo, um vento de esquerda para fazer a minha decolagem e eu tenho cotas que possa me restringir aqui, obstáculos que possa restringir a minha decolagem, eu preciso selecionar para o outro lado da cabeceira. Ou até mesmo, dependendo da intensidade do vento, eu não consegui operar com a minha aeronave. Então, você precisa levar em consideração também isto, ok? Mas no caso,
se você tem uma diminuição desse ângulo, você sempre tem que selecionar a cabeceira, a qual o ângulo entre a direção do vento com a direção da pista seja o menor possível. Quanto menor esse número, maior a tendência a ser de vento de proa. Então, nesse caso, eu tenho a 1 nono da esquerda e a 1 nono da direita. Então, agora vamos lá para a decolagem. Tanto que a gente tem aqui departure. Deixa eu destacar aqui para vocês. Então, departure. Então, é a decolagem da 1 nono da esquerda. Então, vamos fazer a leitura. Brasília, Brasil. Presidente Juscelino Kubitschek, International. Então, é uma rota de táxi para a decolagem da pista 1 nono da esquerda. Carta confeccionada pela Jeppesen. Data de revisão, 2 de agosto de 2024 e a data efetiva, 8 de agosto. Index number 10-9 ECO. ICAO, Serra Bravo Bravo Romeu, IATA Bravo Serra Bravo, elevação do aeroporto 3.498 pés. Isso é importante, veja que a gente viu tanto na ADC quanto na GMC. Isso é importante justamente porque lá no METAR, TAF ou espécie, que são os códigos de observação e código de previsão, a gente vai ter a informação do QNH. Ou até mesmo se o aeródromo tiver um órgão de controle, torre, ele vai informar para você qual é o QNH do momento. E aí você colocando o QNH em solo, tem que bater a elevação com a indicação lá no seu altímetro. Se não estiver batendo essa informação, você está com a aferição de pressão errada. Outro ponto, em relação e se o meu aeródromo tiver controle, como na IVAL, VATSIM ou até mesmo voando na real? Qual é a informação que vai ser informada para mim em direção e velocidade do vento? Aí sim a torre já vai fazer essa conversão e passar a informação para você em relação ao rumo magnético. Então você não precisa fazer conta alguma, porque ele vai levar em consideração já a declinação magnética. Isso vale também para o ATIS. O ATIS vai te dar informação da direção do vento em magnética. Caso você não tenha nenhuma dessas informações do ATIS ou de órgão de controle, você precisa fazer essa informação convertendo rumo verdadeiro para o rumo magnético do vento. Continuando, então nós temos aqui informações de frequências. Então, de ATIS, nós temos também o enlace de dados, controle piloto, através de texto. Nós temos aqui a frequência do tráfego Brasília, do solo e da torre. E da mesma forma que a gente viu lá da carta ADC, a gente tem aqui na carta GMC, Ground Movement Chart, que é justamente a informação que é um PTO. Então, lá no RotaAir ou no NOTAM daquele aeródromo, você precisa verificar o horário de funcionamento e, caso estiver fora, qual é a frequência que eu preciso utilizar, ou o órgão que eu preciso chamar. E do solo e da torre. Bem, veja que nós não estamos posicionados da maneira correta. Tanto que a informação aqui da posição geográfica está de uma forma errada, errônea. Então, nesse caso, vamos colocar a carta na posição do norte verdadeiro. Agora sim, veja que a leitura vai ser mais tranquila da gente realizar. Novamente, carta apontada para o norte geográfico com a declinação de 22 graus whisky. Como a gente viu lá no cabeçalho, vai ser a 1 da esquerda e eu estou no pátio 1. Então nós temos aqui a informação do hotspot, justamente aqui indo em direção à cabeceira 1 da esquerda. E nós temos aqui uma legenda. Então ele informa que a seta é justamente o caminho, o flow, indo em direção para 1 da esquerda. E o número 1 aqui, que é a informação das numerações, é a rota que você precisa utilizar. Então, nesse caso aqui, se eu sair, por exemplo, do pátio 1 lá na posição 25, que é justamente próxima aqui do Pier Sul, eu tenho que pegar as taxiways aqui dentro do pátio 1 e talvez pegar a Lima 6, Lima 4, Lima 3. Se tiver aqui no Pier Sul, Lima 7, Lima 8, ou se eu estiver no pátio 3, o número 2. E aí, eu vou fazer o táxi. Por exemplo, aqui na Lima 6, ingresso aqui na Quilo, venho para o hotel, Alfa e ponto de espera da 1 da esquerda. Se eu tivesse aqui no pátio 2, eu pegaria a Quebec, ou até mesmo a Quebec, ingressaria na Quebec, Lima 1, hotel,
Alpha. Se eu tivesse aqui no pátio militar, eu pegaria November, o hotel, Alpha e ponto de espera da 1 da esquerda. Então veja que mesmo que eu quisesse operar em um aeródromo não controlável, vamos imaginar que Brasília não fosse controlado, a gente não poderia pegar qualquer taxiway aqui e fazer o nosso taxiamento até a cabeceira que a gente quisesse decolar. No caso, você precisa seguir o que já está pré-definido. E isso vale também na simulação. E ele informa aqui, ó, para a verificação do número do pátio, você precisa ver a 10-9 Bravo ou a 10-9 Charlie, como a gente viu já nas cartas anteriores. Então aqui é muito mais simples. Veja que ele só informa aqui a rota que você precisa utilizar para ir para a pista 11 da esquerda. Voltando aqui, mais abaixo, a gente tem a informação de mudanças, que é a comunicação. Então houve alguma informação de comunicação aqui alterada em relação à data de revisão e publicação anterior. Agora eu vou fazer o pouso. Então veja que nós temos aqui a arrival. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então a gente tem aqui arrival, que é a chegada. Então Brasília, Brasil, Presidente Juscelino Kubitschek International. Então rota de táxi de chegada da pista 11 da esquerda. Carta confeccionada pela Jepsen. Data de revisão 2 de agosto de 2024 e efetiva 8 de agosto. ICAO, Serra Bravo, Bravo Romeu. IATA Bravo Sierra Bravo, elevação do aeroporto 3.498 pés. Novamente com o QNH que você vai pegar na informação ATIS ou da torre. As frequências logo abaixo, DATIS, o enlace de dados, controlador piloto, tráfego Brasília, que é um PTO, então ele é um Part-Time Operation, frequência do solo e frequência da torre. Novamente, posicionar a carta em relação ao norte geográfico. Vamos lá. Ponto. Está posicionado em relação ao norte geográfico, 22 graus Whisky. Nós temos aqui a informação do hotspot, de número, embora ele fale número 1, nós temos aqui para o 2 e também temos para o 1. Tanto que ele fala para verificar a transcrição na 10-9, justamente na carta ADC. Legenda, então, a chegada é representada pela seta e aqui as numerações de rota. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer um pouso na 11 da esquerda. Então, estou chegando. E qual é a rota pré-definida para eu ir agora em direção aos pátios? 2, pátio 1, o pátio militar ou para o pátio 3. Então, nesse caso, se eu pousar aqui na 11 da esquerda e livrei aqui na Charlie, eu tenho aqui como utilizar a Lima 1, a Delta, Quebec e vim aqui para o pátio de número 2, com as posições que eu vou precisar verificar na 10-9 Bravo ou na 10-9 Charlie. Se eu for para a área militar, saindo aqui pela Charlie, eu tenho que pegar Hotel, November ou Oscar. Se for pela Golf, Foxtrot ou Bravo, Hotel, Oscar ou November. Se eu vim aqui para o pátio 1, saindo aqui pela Charlie, eu não posso ingressar na Lima 1 e vir aqui para o pátio ou Pier Norte. Eu tenho que ingressar na Hotel, entrar na Lima 2 ou na Kilo. Se for aqui para o Pier Norte, eu tenho que vir para o Lima 2, não posso ingressar na Lima 1. Se eu for vir para o pátio 1 aqui, acessar o Pier Norte aqui na parte de baixo ou para o Pier Sul na parte de cima, eu tenho que ingressar na Kilo, Lima 3, Romeu, e aí vem para as numerações. Se eu for aqui para o pátio 3, eu não posso ingressar aqui na Kilo e vir aqui direto para o pátio 3. Eu tenho que vir na Kilo, Lima 3, o Romeu, e aí sim eu ingresso aqui na Tango para o pátio 3. Então é necessário seguir essas rotas pré-definidas. E por fim, rotacionando aqui novamente, nós temos mudanças, que é na comunicação. Então assim como a gente viu lá para a decolagem da 19 esquerda, aqui para o pouso na 19 esquerda foi modificada, alterada ou adicionada nas comunicações. Com isso, finalizamos o nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima!